Bom dia, povo de Deus, maravilhoso dia para todos, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, hoje e sempre a ti, tua casa, bem como a obra de tuas mãos. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas casas, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos, para que tomamos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes, hoje vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse ainda, assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém. E louvaram o Senhor e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Amém e amém. Livro de Neemias, capítulo 5, versículos 1 a 19. Aqui trata-se das medidas tomadas por Neemias, o governador, contra a usura, que era padrão contra o povo de Israel. Além disso, nós vemos o bom exemplo do governador Neemias para com seu povo. Gente,
nós vemos hoje uma repetição praticamente do que estava acontecendo nessa época aqui no Brasil. Nós vemos os mesmos governadores, os mesmos magistrados, os mesmos juízes, os mesmos safados, usurpando dos direitos do povo e praticando a usura entre o nosso povo. Mas uma usura de formas diversas, de formas ignominiosas, até usuras mentais. Porque nós vemos magistrados sendo aclamados como sendo heróis em nossas igrejas por nossos líderes religiosos. Nós vemos magistrados, governadores, nós vemos políticos entrando em igrejas sendo aclamados como heróis, sendo aplaudidos como se eles fossem os verdadeiros heróis desta terra. E não vemos nenhum de nossos irmãos, nenhum de nossos líderes simplesmente admoestando a esses líderes, a esses magistrados. E por que deveriam admoestar, meus irmãos? Porque nós vemos ali no capítulo 7 que Neemias, depois que ouviu, no capítulo 6 começa, depois que ele ouviu o clamor do povo, depois que ele sentiu as palavras de cada uma daquela gente, ele muito se aborreceu. E ele foi até os magistrados e os nobres e os repreendeu. Ele não foi passar a mão na cabeça de ninguém, ele não foi lá para dizer, vamos orar por você, irmão, pela tua casa, não, ele foi lá para dizer, olha, ou vocês vão andar na linha, ou vocês vão atender o povo, ou vocês vão respeitar o povo, ou Deus vai pesar a mão contra vocês. E além de tudo, ele foi severo, ele foi duro, ele disse que cada um teria que andar na linha, porque ele incitou o povo contra aqueles magistrados, contra aqueles que estavam usurpando de seus direitos. Ele incitou o povo contra aquela gente, para que aquele povo, diz aqui na palavra, no mesmo capítulo 7, diz, convoquei contra eles um grande ajuntamento. Ele fez com que o povo se ajuntasse e fosse lá bradar claramente, gente, vocês estão maltratando o povo, cobrando tanto juro sobre o que emprestam para o povo. E nós vemos isso de todas as formas. Nós vemos magistrados, depois que fazem, que cumprem aquilo que a lei determina que seja cumprido, eles ainda vão querer extorquir do povo por direitos morais, já nem mais por direitos materiais, porque sabem que não tem o que tirar de direito material, mas vão tirar como direitos morais, não só os magistrados, mas também, principalmente, os políticos, porque vão depois exigir que aqueles pobres que foram atendidos por eles, que votem neles, que dêem um voto de confiança naquela canalhada que está roubando do povo, que está destruindo a nação, que está destruindo a autoridade da lei sobre toda uma sociedade. Nós temos que respeitar a lei, minha gente, porque a lei é a base dessa sociedade. Se a lei não funciona para o pequeno, ela não vai funcionar para o grande. Agora, pior ainda, se ela só funciona para o grande, muito pior ela vai funcionar para o pequeno, porque ela vai se tornar uma espécie de feitora contra os pequenos, ou seja, ela vai ser uma escravizadora dos pequenos, assim como sempre vai ser considerado, como sempre foi considerado, que lei é para os 3 P's, preto, prostituta e pobre. E nós não podemos permitir que seja dessa forma. E assim, Neemias exigiu que cada um daqueles magistrados, que cada um daqueles nobres, os quais ele estava chamando a atenção. Veja bem, gente, é muito importante a gente observar. O meu papel não é o de chegar a um desses políticos, a um desses grandes, e passar a mão neles e aplaudi-los e trazê-los para a igreja, para que a igreja aplauda eles. Não, o meu papel é de admoestá-los, é de chamar a atenção deles de forma tal que eles se sintam compelidos a abdicar daquilo que eles já estão praticando, que são a usura, que é o crime, que é a corrupção, que é a maldade. Eu não posso
aceitar da mão de um homem desse, nem mesmo uma cadeira. Tem que fazer, dando o exemplo de Neemias, que Neemias durante 12 anos trabalhando como governador, nem o pão que ele tinha direito de comer como governador de graça, porque o povo tinha que dar o pão dele, nem isso ele aceitava de graça. Ele trabalhava, ele ganhava seu dinheiro e ele investia seu dinheiro para o custeio de tudo aquilo que ele necessitava, e muito ao contrário disso ainda, ele devotava tudo o que ele tinha a serviço da nação dele, do povo dele, da cidade dele, da terra dele, daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E ele disse: sacudi Deus de seu regaço todo homem que não cumprir a promessa. A promessa, neste caso aqui, foi que todos os homens magistrados, os nobres, prometeram devolver, prometeram parar de usurpar dos seus direitos, usurpar de seus cargos. Porque é muito fácil para um poderoso olhar para o pobre e dizer: eu tenho direito porque eu sou magistrado, eu tenho direito porque eu sou político, eu tenho direito porque eu sou doutor. E aí o pobre, coitado, baixa a cabeça e diz: sim, senhor. Pois não, senhor, o que o senhor quer? O senhor quer que eu lave seu pé? O senhor quer que eu beije seu pé? E assim eles continuam usurpando, tirando o dinheiro do povo, tirando aquilo que o povo já não tem mais para dar. Então, o próprio Neemias, dando um bom exemplo, continuou mantendo tudo, além dos hóspedes que ele tinha, que ele recebia, inclusive para a reconstrução dos muros, ele os sustentava à sua própria custa, como ele diz ali nos versículos 18, principalmente. O que se preparava para cada dia eram bois e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Ele percebia o quanto o povo sofria, e ele não queria fazer com que o povo sofresse mais, principalmente por causa dele. Se ele podia. E ele fez com que todos os nobres, todos os magistrados devolvessem ao povo o que lhe era de direito. Não aquilo que o povo não merecia. O que o povo não merecia, ele não fazia questão. Ele sabia diferenciar muito bem uma coisa de outra. Mas ele fez com que fosse devolvido ao povo aquilo que lhe era devido, aquilo que era do povo e que tinha sido tirado de forma estranha, de forma esdrúxula, de forma criminosa. Que Deus te abençoe, proteja, guarde. Pense nessa palavra. Que Deus trabalhe o teu coração e te mostre como devemos proceder perante os grandes, perante os magistrados, perante os nobres. Não podemos nos rebaixar, não podemos nos abaixar de maneira nenhuma, porque não podemos ser intimidados pelo inimigo. No nome santo de Jesus. Amém e amém.